Olá, irmãos. É, Vamos para mais uma aula de EBD, né? A gente está estudando o livro do Hernani sobre Lucas, a gente está estudando o Evangelho de Lucas, conforme o livro do Hernani, né? Conforme ele foi editando, foi criando esse livro. Agora a gente chega no capítulo A Autorrevelação de Jesus. A gente está ali no capítulo 4 de Lucas, a gente vai estar falando um pouquinho agora de Jesus. Ali está voltando do deserto, ele está começando o seu ministério com muitas curas, muitos milagres, muitos efeitos, muitas atividades sobrenaturais. Jesus está começando todo o seu ministério e a alta revelação dele, falando tudo isso. É interessante observar que, como eu disse, Jesus está vindo da tentação no deserto, né? E o Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, o Espírito que desceu no Rio do Jordão para o batismo de Cristo, o Espírito que conduziu Jesus no deserto, que para Jesus passar por aquele momento de tentação no deserto, agora é o mesmo Espírito que está começando o Evangelho de Lucas. A gente vai ler um pouquinho de Lucas 4, dos versículos 14 ao 30, tá? Então a gente vamos começar lendo aqui. Vamos ler só o 14 e o 15, vamos ler por parte, tá? Só o 14 e o 15. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então, como eu disse, né, aqui no versículo 14 ele fala no poder do Espírito. Então esse mesmo Espírito que tem conduzido Jesus até esse ponto, ele continua na condução, ele leva Jesus até a Galileia, né? A Galileia era uma região muito populosa da região lá, né? É uma região onde já havia muitas pessoas, né? E Jesus vai até lá. Muitos gentios estavam na Galileia. Jesus vai até ao meio dos gentios para começar o seu ministério. É interessante como Jesus ele está saindo do deserto de estar sozinho, né, de sofrer a tentação sozinho, e agora vai para o meio das pessoas, né? Ele vai para o meio das pessoas para começar o seu ministério, para começar a falar, como a gente pode ler, né? E por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus está ensinando nas sinagogas, está falando do Evangelho, está falando do amor de Cristo, está falando de Cristo, da salvação de Cristo. Ele tá falando de tudo aquilo ali. Essa volta para a Galileia, né? Ele tem alguns aspectos que a gente pode falar, né? Tem aquele aspecto geográfico, né? Então Jesus sai do deserto e ele vem para uma região populosa, né? Tem essa mudança geográfica que tem nessa vinda dele para a Galileia. Tem o sobrenatural, que é o poder do Espírito conduzindo ele, e mais uma vez, né? Conduzindo Jesus. Esse poder do Espírito acontece ali. E tem a questão pública, que é Jesus começando o seu ministério realmente, a sua fama começando a percorrer ali, e ele começando a incomodar ali as autoridades romanas, né? E ali ele começa com seus milagres, com seus ensinamentos, com toda a boa nova. Outro fato interessante, Jesus ele não começa o seu ministério na Judéia, o centro da religião de Israel, onde havia o templo. Não, Jesus começa na Galileia. Jesus começa no meio dos gentios. Então Jesus ele começa a demonstrar um pouco da diferença, um pouquinho da mudança de rumo. Ele começa na Galileia, ensinando nas sinagogas, né, que é algo que vem lá do exílio babilônico, né, do exílio do povo de Israel. Nas sinagogas não havia sacrifícios, não há sacrifício, é um lugar de adoração, de oração, mas não há sacrifício, diferente do templo, tá? A aceitação de Jesus foi grande, como a gente pode ver no versículo 15, todos o elogiavam. Então, no meio dos gentios, Jesus recebendo muitos elogios, né? Prosseguindo no texto, a gente chega ali na tradição familiar de Jesus, né? Se a gente ler o versículo 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Jesus, então, agora está mudando, Jesus está saindo da Galileia, vai até Nazaré. Em Nazaré, agora, ele vai até a sinagoga, e nesse versículo ele fala como era o seu costume. Jesus, em todo o seu ministério aqui na terra, ele vai entrar muitas vezes na sinagoga, nos templos, mas esse é o único versículo que fala como era o seu costume. Então Jesus tinha o costume de ir à sinagoga para
para adorar a Cristo, para aprender da palavra, da palavra, para ler. A gente está vivendo um tempo, né? Um tempo muito complicado atualmente, né? A gente está passando por uma pandemia, um momento onde há muitas mortes, um momento onde a gente passa uma doença contagiosa, um momento onde requer muitos cuidados. E só que esse momento ele vai passar em algum momento. E assim que esse momento passar, talvez a gente tenha, para algumas pessoas vai ter saído do ritmo, né? Olha, tava ali naquele ritmo, todo domingo eu ia na igreja, agora sei lá, faz 1 ano, vai fazer 2 anos aí que eu não vou à igreja, agora eu tô um pouco fora de ritmo. Aqui Jesus deixa muito claro o que ele espera de nós, como é congregar a igreja, como ir adorá-lo em uma sinagoga, como é ter comunhão, como é aprender a tua palavra. Era um costume de Jesus. Jesus não precisava de nada disso, mas Jesus está aqui nos dando um exemplo, falando que sim, é importante irmos ao templo, é importante. Claro, estamos vivendo um momento diferente, estamos num momento onde realmente precisamos tomar muito cuidado. Mas assim que esse momento passar, é importante nós estarmos na casa de Deus adorando, é importante a gente estar na casa de Deus louvando. É importante a gente estar lá com Jesus, porque Jesus fez isso. Jesus ele tinha uma missão, né, aqui na Terra, né? Prosseguindo no capítulo de Lucas ali, agora a gente vai ler do 17 ao 21, tá? Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Jesus ali está falando, né? Olha, eu sou essa pessoa que vai fazer tudo isso, né? E é engraçado que aqui tem, nessa passagem nós temos algumas missões do que Cristo veio ver, né? No versículo 18 nós temos essas missões: evangelizar os pobres. Jesus não está falando aqui somente dos pobres, daqueles que não têm tantos bens materiais, aquele que não tem um bom emprego, não tem um bom salário. Jesus está falando só desse, não. Jesus está falando daqueles dos pobres espirituais, aqueles que muitas vezes têm tudo, mas são infelizes. São aqueles que não creem na salvação de Cristo. Jesus está falando dessas pessoas. Jesus veio para essas pessoas, para evangelizar essas pessoas, para trazer uma palavra de esperança, para trazer a salvação para essas pessoas. Também no versículo 18, Jesus deixa claro que ele veio para nos libertar, para nos libertar, porque nós somos cativos, nós somos prisioneiros do pecado, nós somos prisioneiros da carne, nós somos prisioneiros do diabo. Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Jesus venceu a morte por nós. Hoje nós podemos vencer o pecado. Hoje é possível a gente vencer. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que a nossa natureza é falha, é fraca, nossa carne é fraca. Nós sabemos que nós temos a tendência de fazer o mal. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu acabo fazendo o mal. Nós sabemos de tudo isso, mas Jesus veio para nos libertar das garras de tudo, do diabo, do mal, da carne, de tudo. É sim possível. Basta a gente ler a palavra, nós caminharmos mais próximos de Cristo, ter momentos de oração, aprender aquilo, estar cada vez mais próximo de Cristo. Nós conseguiremos vencer tudo isso. Jesus veio para isso, veio para nos libertar, nos tirar das nossas prisões. Jesus veio para restaurar aos cegos, né? Novamente, Jesus não veio só para curar o cego, aquele que realmente não consegue ver as maravilhas que Deus tem feito da natureza, das grandes criações, de tudo que Deus faz. Não, Jesus veio para tirar a cegueira daqueles que não querem enxergar que Ele é o Salvador, que Ele é a luz no mundo, que Ele é a vida, que Ele traz a vida eterna. Jesus veio para isso, Jesus veio para essas pessoas também, para curar aqueles que são cegos, sim, para que eles possam enxergar, como Ele fez muitas vezes aí nos evangelhos, mas para aqueles também que não conseguem enxergar que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus veio para essas pessoas. Jesus também veio para libertar os oprimidos. Nesse momento os judeus estavam passando por uma opressão de Roma muito forte, né? Roma
Roma financeiramente, economicamente, eles estavam muito em cima do povo judeu. E Jesus veio para nos libertar. E não libertar, olha, com uma espada para acabar com o Império Romano, né? Talvez essa seja a maior decepção dos judeus com Jesus, foi que ele não era essa pessoa, o cavaleiro branco com a espada, que veio para acabar com o Império, não. Ele veio para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para nos dar a esperança. Jesus é essa pessoa, Jesus é essa que nos liberta de todo o mal. Prosseguindo no Evangelho de Lucas, né, é engraçado como o judeu aqui ele vai ficar espantado com Jesus, né? A gente vai ler agora do versículo 22 ao 27. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Jesus aqui ele está trazendo uma notícia para os judeus naquela época muito triste. O evangelho não é só para vocês. O evangelho é para os gentios também. O evangelho é para aquele povo que estava lá na Galileia, como eu comecei falando, também era para eles. Não é uma exclusividade dos judeus. E essa interpretação, os judeus ficam loucos com ele. Tão louco que eles, prosseguindo nos versículos 28 e 30, eles expulsam Jesus. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Jesus saiu de fininho ali, eles queriam acabar com Jesus ali. Jesus ele não veio passar a mão na cabeça deles, não. Olha, fala, olha, vocês serão salvos, vocês são o povo de Deus, o resto é tudo ruim. Jesus não. Jesus ele vai falar, olha, o evangelho não é para vocês. O evangelho é para todos aqueles que creem em mim. Aqueles que creem que eu sou a verdade, como eu falei. Aqueles que eu sou a salvação. Para aqueles que acreditam de verdade, aqueles que querem ter uma vida transformada. Jesus veio por todos eles. Jesus não passa a mão na nossa cabeça. Se a gente está lendo o Evangelho de Cristo e nós estamos sentindo confortáveis, se a gente está sentindo que, olha, tá tudo bem, tô indo bem, olha, realmente peça para Deus abrir os seus olhos, peça para Deus abrir a nossa mente, porque o Evangelho ele nos cutuca. O Evangelho ele nos faz ter um novo caminho. O Evangelho nos incomoda muitas vezes, porque ele faz a gente abrir mão da nossa vontade, ele faz abrir mão do nosso querer, ele faz a gente procurar às vezes outro caminho. O Evangelho faz isso com a gente. Se o Evangelho não tem feito isso, a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos mostre o que está sendo errado. Jesus ele não amacia o nosso ego, não. Jesus, pelo contrário, Ele corta o nosso ego. O amor de Deus ele não é só para você, não. O amor de Deus é para todos. Talvez você tenha aquela pessoa que você tem um sentimento muito ruim, aquela pessoa que você não suporta, aquela pessoa que você muitas vezes nem vê Cristo, mas Deus veio para essa pessoa também. Deus veio para transformar a vida dessa pessoa. E talvez você seja o instrumento necessário para transformar a vida dessa pessoa. Se você tem um político de estimação e você tem aquele outro que você odeia, olha, Jesus veio por esses políticos também. Jesus veio para todos. Jesus veio para transformar a vida de todos. Cabe a nós, filhos de Deus, nos aproximar dele, estar próximo dele, para que a gente seja capaz de transformar todas essas vidas. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, pedir para Deus transformação para nós, tá bom? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma vez a gente ter o privilégio, Pai, de poder ler a Tua Palavra, Pai, de poder estudar a Tua Palavra, de poder entender aquilo que o Senhor quer que a gente
entenda, Pai, quer que a gente aplique em nossas vidas. Então, muito obrigado por esse privilégio, Pai. Muito obrigado por nos permitir fazer isso, Pai, sem correr risco aqui, ó Pai. Muito obrigado por tudo isso, Pai. Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, ó Pai, para que a gente possa ver em tudo que a gente tem sido tão diferente do Senhor, tudo que a gente tem deixado a nossa vontade, o nosso eu dominar, e a gente não tem procurado o Senhor, ó Pai, em todas as áreas da nossa vida. Nos ajude a enxergar isso, ó Pai, nos ajude a mudar isso, para que o Senhor esteja em todas as áreas da nossa vida, o Senhor esteja completando todo o nosso coração, ó Pai, que não seja o eu falando, mas sim o Senhor sempre, ó Pai. Nos permita, ó Pai, fazer essa reflexão, ó Pai. Esteja com os pacientes também, ó Pai, de Covid-19, esteja com os médicos, os enfermeiros, os profissionais dos hospitais, ó, esteja cuidando das pessoas, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, tranquilize os nossos corações, ó Pai. Nos ajude a confiar que somente o Senhor é o médico, Pai. O Senhor é o Senhor de tudo, o Senhor é aquele que pode transformar vidas, o Senhor pode curar todas as doenças, ó Pai. O Senhor é aquele que nos traz esperança, ó Pai. Nos ajude a ter essa certeza, ó Pai, para que a gente possa confortar outros corações, ó Pai, num momento tão difícil como estamos vivendo, ó Pai. Nos dê um resto de dia gostoso, ó Pai, nos dê um dia abençoado, ó Pai, que a gente possa mais vezes, ó Pai, estudar a Tua Palavra, refletir e aplicar em nossas vidas. Perdoa todos os nossos pecados, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.